Você sabe o que é uma relação codependente? Vou dar um exemplo. Já viu aquele tipo de namorados ou de casal que não conseguem fazer nada separados, né, que às vezes acabam deixando de fazer coisas pessoais para ficar junto com o outro, que um fica importunando o outro para melhorar em determinados aspectos, um fica empurrando o outro, às vezes um dos lados se mostra mais ativo, mais fazedor, mais cuidador, o outro se mostra mais vitimizado, mais dependente, mais carente. São aquelas relações onde as pessoas ficam muito grudadas, além da conta, né? Isso é uma relação codependente. Tem pessoas que acreditam que, olhando uma relação codependente, esse é um exemplo de amor perfeito. Então, nos meus atendimentos de constelação, seja individual ou em grupo, às vezes alguém chega e fala: não, meus pais, eles se davam muito bem, eles não se desgrudavam. E quando falam isso, é muito possível que essa relação era codependente, porque uma relação saudável, as duas pessoas, elas podem e devem ter liberdade. Elas podem estar juntas, mas elas também devem ter aquele jogo de um sair para lá, outro sair para cá. Aquilo que o marido quer fazer, ele faz, aquilo que a esposa quer fazer, ela faz. Quando eles querem estar juntos, eles estão. E quando isso não é possível, porque existe uma energia que prende essa relação, a gente chama de relação codependente. O termo codependência veio das relações onde haviam pessoas que abusavam de substâncias químicas, e foi observado que geralmente havia também uma pessoa que tentava cuidar desse viciado, dessa pessoa com a dependência química, e estabelecia-se um jogo. A pessoa com a dependência não conseguia se libertar, a pessoa que tentava curar esse dependente, ela ficava sempre brigando para que ele saísse do vício e não conseguia, e a relação entre os dois era uma relação muito problemática, péssima, né? Era uma relação de conflito. E depois a gente começou a usar esse termo relação codependente para outros tipos de relacionamento, principalmente para namoros, né, para casamentos, para relações mais sérias, onde também existe algo que une essas pessoas, tornando uma relação patológica. De onde vem essa necessidade de estar juntos e dessa forma um pouco exagerada demais? Atrás disso tem algum tipo de dor não vista. Muitas vezes existe medo de ambos. Então as pessoas devem ter tido relações problemáticas, carências afetivas em relação à própria família de origem, e quando entra numa relação afetiva, elas querem compensar. É muito comum que se espelha numa relação, o homem espelha a mãe na mulher que está lá, e a mulher espelha o pai no homem que está lá. Só que os dois não são nem pai nem mãe. Na verdade, deveriam ser simplesmente homem e mulher. Quando essa imagem de pai ou de mãe está distorcida dentro da pessoa que está na relação, ela começa a espelhar no parceiro ou na parceira o problema que ela vivenciou na infância, na família. Então, muitas vezes, se eu tenho uma carência, por exemplo, de pai, vamos imaginar que eu sou uma mulher e meu pai foi embora quando eu era criança, ou ele morreu, ou ele era um homem muito doente, ficou muitos anos adoentado, era um homem que tinha vícios, ou um homem violento, né, que tinha repentes de violência, e isso assustava aquela criança. Então, a imagem que ficou desse masculino, essa mulher vai acabar atraindo algo parecido. Ela vai querer, se ela teve a falta de pai, ela vai querer não exatamente um parceiro, ela vai querer alguém que proteja, muitas vezes que seja provedor, alguém que faça o papel de pai, né, que mande, que coloque limites. Se ela já teve uma imagem de um pai agressivo, de um pai rude, de um pai que abusa, então é muito possível que ela queira um homem mais submisso, um homem mais fraco, né, um homem onde ela possa dominar, para que ela não sofra novamente aquele sofrimento que ela teve na infância. Olhando pelo lado do masculino é a mesma coisa. Esse homem que, por exemplo, teve uma mãe doente, uma mãe neurótica,
Então, naturalmente, ele vai querer atrair uma mulher dócil, uma mulher equilibrada, só que, em geral, o que acontece? A gente acaba atraindo aquilo que o nosso sentimento está dizendo e não aquilo que a nossa cabeça está querendo. É muito comum que depois de um começo de uma relação muito forte, essas características que a gente tanto negava e queria afastar de nós, elas começam a surgir na relação. E aí transforma-se numa relação de disputa. Um tentando mudar o outro, querendo que o outro seja diferente, porque na verdade essas pessoas estão querendo mudar os seus pais, estão querendo mudar a sua história. E isso não é possível. Quando a gente percebe casais que chegam com essa problemática, a gente começa sempre, na constelação familiar, a investigar a história da pessoa. Como é que foi a relação dos seus pais? Como é que foi a relação dos seus avós? Houveram outros casamentos, houveram filhos não validados nas relações anteriores. Então a gente vai investigando um pouquinho para descobrir qual é o sentimento que está por detrás desse casal que mantém essa codependência, que mantém essa necessidade de disputa muito grande e ao mesmo tempo essa insegurança, essa incerteza muito grande. E isso faz com que eles não consigam se afastar. É bem comum que a gente vai descobrir, pelo olhar da constelação familiar sistêmica, fatos anteriores aos pais, as relações anteriores desse casal, que mostra uma repetição de padrão. A gente, de certa forma, pode entender que as relações anteriores, assim, mais ou menos dos anos 60 para trás, muitas delas eram codependentes por natureza. Por quê? Porque a mulher não trabalhava, a mulher não tinha condição financeira para sustentar uma família, muitas vezes nem a ela mesma, muitas vezes não tinha profissão, então realmente ela dependia totalmente do marido. O marido, o homem, ele trabalhava, ele trazia o sustento para casa, em teoria, e aí a mulher deveria se submeter sexualmente, deveria também ser a dona de casa, a mãe dos filhos e cuidar também desse marido. Era uma relação que não tinha fluxo, que não tinha jogo. Então, se a gente for imaginar as relações antigas, que muitos dizem, nossa, antigamente era muito bom, havia respeito, havia harmonia. Sim, acredito que muitas famílias tinham isso, mas grande parte não tinha. As pessoas ficavam porque não tinha outra escolha. Não havia divórcio, a mulher não podia sair e não era socialmente aceito a separação. Aí, quando a gente vai analisar casais hoje, né, vivendo esse tipo de relação, muitas vezes a gente percebe que existem emoções daqueles tempos dos avós ou até dos bisavós que não foram validadas. Por exemplo, uma avó que viveu revoltadíssima, 60 anos da vida dela, casada com o avô, mas que teve seus dons, seus talentos inibidos, por exemplo, ela gostaria de fazer coisas fora, mas não podia porque a família não permitia. E isso acaba explodindo, isso acaba se repetindo nas relações de seus descendentes. Isso é só um exemplo para você entender como que os padrões eles se repetem, inclusive o padrão de codependência. Se você se reconhece nesse padrão de codependência, né, você necessita de um parceiro ou de uma parceira, não somente como alguém que fica ao seu lado, mas você intimamente você tem necessidade de alguém que cuide de você, de alguém que te ampare, seja financeiramente ou que te proteja, você tem medo da solidão. A minha dica é investigue profundamente isso, investigue essas emoções, porque elas não são uma realidade, elas são algumas marcas do passado que você não conseguiu digerir, não conseguiu elaborar, e isso faz com que você comece a atrair pessoas que vão entrar nessas relações não para ser um parceiro, uma parceira em igualdade de condições, mas alguém que vai servir de muleta. Tanto você serve de muleta para ele ou para ela, como o parceiro ou a parceira serve de muleta para você. E são relações que geralmente desgastam muito.